Oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje, finalmente, eu trouxe o primeiro diário de obra da nossa hamburgueria. E para iniciar a obra da hamburgueria, a gente precisava ter um telhado na parte de trás da casa para servir de abrigo para as cachorras, né? Para colocar a casinha das cachorras, para colocar comida, água delas, tudo lá atrás. E já era uma coisa que a gente queria muito fazer. Então a gente resolveu primeiro fazer o telhado lá atrás e aí depois a gente volta aqui pra hamburgueria, mas vai ser na garagem, mas tudo isso vocês vão ir acompanhando com a gente ao longo dos próximos vídeos e eu vou soltar um atrás do outro, não vou colocar vídeo entre eles para vocês conseguirem acompanhar tudo como foi a loucura aqui em tempo mais real possível. Nós começamos a lixar as madeiras. Nós não, né? Na verdade, quem começou a lixar as madeiras foi o Fabiano. E isso aí que eu tô fazendo do lado é medindo o forro para fechar as laterais do muro. Nosso muro tinha um desenho que meu pai colocou, só que a gente queria fechar de uma forma definitiva, mas agora não foi possível. Então a gente improvisou, mas depois a gente vai fechar, não vai demorar nada. Uma das primeiras coisas que a gente quer fazer assim que a hamburgueria começar a rodar é fechar definitivamente esse muro. E eu vou mostrar o passo a passo de como foi feito no vídeo que eu vou fazer, que eu vou postar pra vocês, que é o fechando o portão com forro de PVC, que ficou ótimo, o resultado ficou incrível, a gente colocou acabamento, então ficou bem profissional mesmo, olhando de longe nem parece que é PVC. E aí, o Fabiano ficou na saga de lixar as madeiras. Depois a gente troca, porque ele tinha que terminar de pintar o muro. Essa casa tem mais de 30 anos, para contextualizar para vocês. Ela tem mais de 30 anos e a parte externa dela nunca recebeu uma demão de tinta sequer. Então, eram muros, assim, extremamente ressecados, esfarelentos. A gente teve muito trabalho para tirar todo o esfarelamento dele, né? Porque ficou 30 anos exposto. E aí a gente teve que fazer um novo reboco no muro, passar massa, enfim, resolvemos o problema. E aí, de um lado a gente já tinha pintado porque estava mais fácil, mas do outro, que é aí onde a gente colocou o forro de PVC e tudo mais, ele nunca tinha recebido nada de tinta, então ele deu muito trabalho. Além de tudo, ele tem mais de 4 metros de altura, então ele é muito alto e, assim, é das coisas que a gente mais pensa em como a gente vai mexer e refazer tudo isso. Mas isso é papo pro futuro, porque agora fiquem comigo, morrendo de tanto lixar madeira. Ao total a gente usou para fazer o telhado, um caibro, 4 vigas. A gente comprou tudo na Obra Max, eu mostrei pra vocês no último vlog aqui do canal. A gente comprou tudo lá, que era mais barato. Compramos em 2 vezes, trouxemos um pouco no carro da minha mãe, um pouco a gente pagou pra um rapaz fazer o carreto. E gastamos também com cano de PVC, aquele de fazer a parte do encanamento, né, do esgoto da casa. Compramos 2 barras daquela, ferro também, para colocar no meio do PVC e concreto, né, gente? Que é areia, cimento e a pedra. O mais caro de tudo é a pedra. É, assim, um preço absurdo. Eu tava com medo do ferro, quanto seria, mas o ferro foi bem ok o preço. Não sei se é porque é na Obra Max, não sei quanto tá nas outras casas. Eu sei que dá muita diferença de valor. A gente tira pelo cimento, que quando acaba aqui a gente corre no moço aqui de trás e pega. E é quase o dobro da Obra Max. Mas coloquem aqui nos comentários como que tá o preço aí na onde vocês moram. Aí a gente comprou também brita, só que a brita a gente comprou, a gente não fez, a gente usou só pra fazer o contrapiso. Pra fazer a coluna a gente usou brita mesmo, a pedra. O outro a gente comprou a brita moída, que a gente já fez o quintal lá da outra casa que a gente morava. E eu já sabia trabalhar, eu sei que fica mais leve na hora da gente puxar. Então a gente optou pela brita moída. E aí eu tava mostrando pra vocês, eu não vou mostrar todo o passo a passo, mas tava mostrando pra vocês um pouquinho de como tava ficando o portão. Já fui montando, prendi tudo com enforca-gato e ficou super baratinho, gente. Muito mais barato do que trocar o portão, que eu não posso agora, e do que colocar uma chapa de alumínio, alguma coisa assim. O acabamento ficou incrível. Eu ainda vou terminar, vou fazer alguns detalhes que faltam com massa plástica, mas depois vai sair aqui nesse canal ainda esse vídeo, vocês vão adorar.
Gente, uma coisa muito importante também que eu queria falar com vocês é que a gente, nessa obra, a gente está fazendo no método Scrum. O Fabiano vai vir aqui no fim do vídeo para explicar um pouquinho como que é, mas eu vou filmar para vocês, eu já filmei, né, na verdade, alguns takes do nosso quadro. A gente montou o quadro no meio da obra mesmo, eu colei os post-its na parede e ficou muito bom e ajuda a gente a visualizar e não perder tempo com coisas que não tem necessidade. A gente vai fazendo tudo que tá ali regradinho, tem uma sequência. Então é muito bom para você otimizar a obra. Gente, e para deixar bem claro, não só a obra, como todo o projeto que você for fazer, a gente utilizando mantém tudo muito mais organizado e reduz muito o tempo, né, de execução. Eu queria também contar pra vocês, agora ela não está aparecendo no vídeo, mas tinha uma cachorrinha filhote aí no meio dessa imagem, né, dessa cena. E esse dia foi o dia que ela chegou aqui em casa. Falta fazer os acabamentos nos cantos. E falta a placa pra fazer aqui. E eu quero colocar mais uma aqui em cima. E a parede, o gato está terminando de pintar a altura disso. Voltando a falar da cachorrinha, o nome dela hoje é Samantha, do Sex and the City, a minha personagem favorita, que é Samantha Jones. Então, quando a gente fala Samantha ou Samantha Jones, ela já sabe que é ela. E ela foi resgatada e abandonada, e aí por um vizinho nosso, e aí a gente acabou resgatando ela e ficando com ela aqui em casa. Não eram os planos, né, ter um novo integrante na família, mas eu também não poderia deixar ela na rua. Descobri também que ela é ceguinha, então ela poderia ser atropelada a qualquer momento. E agora ela tá aqui com a gente, já faz parte da família e é super amada e ciumenta também. E aí, gente, eu tô mostrando o fechamento do muro que eu tava comentando com vocês anteriormente. Mas não deu certo, não ficou. Já vou adiantar pra vocês que eu nem me estendi muito, mostrei bem pouquinho, porque não deu certo dessa forma que a gente fez. Eu imaginei que seguraria somente com preguinhos nas pontas dele, e não. Depois a gente pensando, né, se bater um vento, se mediu errado, que foi o nosso caso, ficou menor do que o tamanho que a gente precisava. Ficou menor não, ficou justo. E como o cimento ele estava bem danificado por conta do tempo que ele ficou sem cobertura nenhuma, ele estourava. A gente batia um preguinho e estourava. Então a gente precisou chumbar depois madeiras, colocar, mas vocês vão ver também no vídeo do portão. Eu vou trazer o passo a passo certinho de como foi feito. Vou falar os erros e os acertos, mas ficou ótimo, quebrou super o galho. Se você quiser fazer uma divisória e não quiser gastar muito, eu recomendo, porque assim, você não vai gastar nada e você vai conseguir deixar até com um acabamento bem bonito. Se você quiser aplicar um papel de parede, quiser deixar branco, se quiser pintar, qualquer coisa dá pra fazer com placas de PVC. E aí começamos o nosso início do sonho do telhado no quintal de trás, que a gente sempre quis isso, né? Pra começar, a gente já foi esvaziando tudo que a gente tinha lá em cima da laje, tirando todas as coisas que a gente possivelmente precisaria. E principalmente bastante pisos, né, que tinham lá, que a gente vai usar na forma da nossa bancada. A gente vai fazer ela de concreto, então eu vou precisar de bastante piso pra já dar um acabamento por baixo. Assim a gente consegue lavar ela por inteiro, embaixo não vai estar só no concreto. Depois disso, o Fabiano foi lá pra frente invernizar as madeiras, porque lá estava coberto, se chovesse não ia danificar as madeiras, né? Enquanto isso eu fui quebrando já onde a gente ia passar a primeira coluna. Ele preferiu ficar com a parte de invernizar porque o cheiro é forte e vocês já sabem que sou asmática. Aí a gente já tinha furado, ele já tinha vindo até me ajudar, a gente já tinha limpado tudo. E fomos encaixar o cano para ver a altura certa e nivelar para ter um caimento bom do telhado. Depois disso já fui cortar alguns pedacinhos de ferro para passar em formato, né, cada um para um lado, em formato de X, no fundo do cano que a gente ia colocar naquela caixa,
Pra quê? Pra na hora que a gente jogar o concreto, eles fiquem fixo. Não tem o perigo de escorregar, de alguém forçar e ele tombar. Ele vai estar travado com o ferro e o concreto. E a gente passou ele de um lado pro outro e deu super certo. Vocês vão ver que fica em formato de X e ficou super fixo, gente. O telhado, ele ficou incrível, assim. É um serviço que a gente ficou muito orgulhoso de ter feito. É uma das coisas que a gente mais ficou orgulhoso, porque ficou muito bom. Refrescou, assim, uns 4 graus na temperatura lá de trás, porque antes o sol nascia e morria lá. Eu sempre falo isso, porque era muito quente, a parede do quarto era extremamente quente, porque pegava sol o dia inteiro. E agora lá atrás tá super gostoso de ficar a qualquer hora que você quiser ir pra lá, tá fresquinho. A gente colocou bastante planta também, então ficou muito gostoso. Agora tem que colocar os ferros por dentro e encher de concreto, mas primeiro a gente vai fazer essa caixa aqui que a gente construiu das duas. Vamos encher isso aqui de concreto, depois que tiver seco e firme, aí a gente vem colocando concreto por dentro. Gente, deixando bem claro também que a gente não tá aqui pra ensinar nada pra ninguém. Eu tô compartilhando o que a gente fez na nossa casa, né? Com os nossos conhecimentos. Lembrando que não é a primeira vez que eu faço uma coluna, ou que eu faço uma reforma. Quem me acompanha aqui sabe que eu já fiz um monte de coisas por este canal. A nossa casa em Mongaguá a gente reformou inteira. Então, assim, eu já tenho experiência. Mas eu não tô aqui pra ensinar ninguém. E eu tô, assim, compartilhando com vocês o que a gente fez e o que deu certo por aqui. Não vou passar medida de massa, nem nada. Vocês encontram tudo isso jogando no Google. Mas se vocês quiserem também um vídeo detalhado, um vídeo só falando as medidas, eu faço também. Mas aí a gente senta e conversa com vocês de cada massa, cada medida, pra que usa. Tá bom? Tem. Então o cérebro que não tá formado direito. Esse é o segundo. E a hora de colocar essa massa começou a fechar o tempo e caiu na água, meus amigos, que vocês não estão entendendo. E aí, dia seguinte, a gente já tinha tampado a maior parte do buraco. Foi hora de tirar as lonas de cima e cortar o ferro pra colocar dentro da fundação, né? Dentro da coluna mesmo. E aí, enquanto o Fabiano foi fazendo mais massa, eu já fui cortando o ferro com essa serrinha, que eu não lembro o nome agora. E, gente, vocês não fazem ideia do quanto choveu essa semana que a gente inventou de fazer esse telhado. Choveu muitos dias seguidos, choveu muita quantidade. Foi quando começou a dar os alertas pelo país, quando começou a acontecer aquelas tragédias de Minas. Então, assim, choveu muito, 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 muito. E o telhado aqui atrás, cara, ele salvou muito a gente nessas últimas chuvas que deu, desses últimos dias, depois que ele ficou pronto, né? Salvou muito, porque era muita água mesmo. E a gente precisava real, não foi capricho, não foi nada. A gente precisava muito mesmo dele. Futuramente, eu já tenho até a planta de tudo isso aí. Vai ficar mais ou menos igual, mas vai ficar muito legal. E eu quero trazer e compartilhar tudo isso com vocês. Mas o telhado improvisado que a gente fez já tá, assim, já estou apaixonada. E hora de encher essas colunas, amigas. O Fabiano foi fazendo a massa na masseira pra não fazer bagunça no quintal. Pra evitar, né? Diminuir um pouco, porque não tem como não fazer bagunça com obra. Por mais cuidadoso que a gente seja, sempre faz sujeira.
E aí eu fui entregando os baldinhos pra ele foi enchendo. Quando ele terminava de jogar, eu já ia lá embaixo, ia batendo o cabo do martelo pra tripidar tudo e descer a massa ficar bem certinha. Ali vamos refazer material que chegou hoje. Essas ripas a gente vai colocar ali no muro. Aí tem mais material ali, a pia. E a gente vai ter que comprar cimento não, é areia e pedra. Mas aí só segunda-feira, que amanhã eu vou focar em editar vídeo. Hoje a gente vai fechar aqui e colocar as madeiras finalmente lá atrás e colocar as telhas. E aí foi a hora que a gente tava furando essas ripinhas pra fazer o fechamento do muro definitivo, gente. E aí sim ficou muito bom, porque a gente fixou essas placas de PVC nas ripas que já estavam fixas no muro, né? Estavam chumbadas. E aí ficou super firme, já ventou, já choveu, já aconteceu um monte de coisa. E dessa vez elas não caíram. Da primeira vez, primeiro vento que bateu, elas caíram. E aí mostrei um pouquinho também do Fabiano começando a colocar, né? Coloquei aqui só pra dar uma sequência pra vocês. A gente tava fazendo essa parte quando tava chovendo muito. Então a gente não conseguia mexer lá atrás. O concreto ainda não tava seco. Então a gente tava esperando parar de chover pra secar o concreto, pra gente conseguir finalmente fixar as madeiras, né? Aí por isso que a gente foi adiantando as outras coisas, fechando o portão, lixando madeira, as madeiras que foram na lateral do muro, pra gente não perder tanto tempo, né? Mais tempo do que a gente já tinha perdido. E finalmente chegou a hora de ajustar todas as madeiras. A gente achou o centro delas para fazer as furações, para colocar na parede. Essa é a que ficou fixa na parede. A gente passou 5 parafusos grandes para segurar, né? Pra gente ter certeza que ele ia aguentar, que ele não ia ceder. Nas 2 vigas da ponta, a gente fez um recorte para encaixar o caibro. E na viga que fica na frente do telhado, né, que fica na ponta, a gente fez 2 furos, porque a gente passou o ferro da coluna na viga para amarrar tudo bem bonitinho. Então, todas as madeiras estão furadas e amarradas lá no ferro da coluna. Então, não tem como soltar. Se cair uma, vão cair todas, porque elas estão muito fixas. Nessa parte já dá pra ver que o nosso portão já estava totalmente fechado e terminado, né? Ele estava quase finalizado, faltavam alguns detalhes e já estava lindo. E aí a gente foi ajustar, o Fabiano teve a grande ideia de colocar 2 vigas segurando a viga que vai ficar deitada, assim ninguém precisava fazer força e a gente conseguiria marcar todos os furos sem deixar torto nem nada. Ele foi ajustando com as madeiras mesmo e com o nível pra ficar certinho. Depois disso, chegou a grande hora de finalmente furar a parede e fixar a querida, que seria a base, né? Que foi a base, é a base do nosso telhado. A partir dela, a gente conseguiu colocar todas as outras e fazer tudo bonitinho para ficar no resultado que a gente tem hoje. Ainda falta alguns detalhes, mas como não cai chuva, a chuva não bate nessa parede que ele tá encostando, a chuva sempre tá indo pro outro lado, então essa parede é seca. Dificilmente entra água pela parede que a gente fixou a madeira. Mas mesmo assim, a gente vai colocar a manta nas laterais para selar bonitinho, não ter nenhum vazamento e fazer o acabamento certinho, né? Também quero colocar calha nesse telhado para não ficar caindo aquelas gotonas.
Gente, parece que não, mas demorou tantos dias pra gente fazer tudo isso. No vídeo parece tão rápido, né? Mas toda vez que a gente chegava aí atrás pra começar a mexer nesse quintal, o céu desaguava em água e a gente tinha que parar porque a gente precisava usar maquita, furadeira, então não tinha o que fazer. Aí a gente sempre precisava parar e continuar no outro dia. E aí, gente, eu já estava ficando enlouquecida. Olha o tanto de roupa que tá no varal. Eu não tinha como secar. O tempo que tava mais firme, eu precisava colocar as madeiras na parede. Tinha que secar roupa, então foi uma loucura, foi uma confusão. Mas graças a Deus acabou e agora eu tenho até cobertura para secar minha roupa em paz, sem atrapalhar nada, sem molhar. Então eu posso lavar minha roupa tranquila e calma. E as minhas cachorras ainda têm casinha. Então, assim, eu tô muito feliz mesmo com o meu telhado. E essa é a parte mais difícil. Mede, 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 fura, dá errado, corta, arruma, fura de novo. A primeira telha que a gente colocou ela ao contrário. E a culpa foi totalmente minha. Eu assumo esse BO porque eu estava vendo ela pelo desenho das costas e aí tá errado. Mas enfim, a gente arrumou, virou, colocou do jeito certo. Aí é o furo da viga da frente que eu tinha comentado com vocês. Aí o ferro da coluna passou aí e ficou tudo muito bem amarrado. Então todas as madeiras que tem de viga estão amarradas nessa coluna. Fiz furo em todas elas e assim, gente, foi a melhor ideia que a gente teve de verdade. E depois que a gente fixou todas as telhas, tudo bonitinho, ela ficou muito firme. E me desculpem, me perdoem, mas eu acabei perdendo a parte que a gente colocou a primeira viga. Mas fiquem com a segunda, a terceira e todo o restante. Acho que ficou bem detalhadinho o vídeo como a gente fez. E ficou ótimo. Aí naquela parte da frente o Fabiano encaixou no ferro da coluna. Na parte de trás ele colocou um parafuso que atravessasse as duas vigas. Reparem também que essas vigas da lateral a gente colocou deitada para não ocupar tanto espaço. E fizemos um dente nelas, tanto na de cá quanto na de lá, para encaixar o caibro, e aí ele coube certinho e ficou super travado também. E nós parafusamos as telhas, tanto nas vigas quanto no caibro, para caso tenha algum vento, ele não forme aquela barriga e não estoure a telha. Então ficou muito bom mesmo, ficou bem amarradinho. E nesse dia do telhado, tava só de Severino. O Fabiano precisava das coisas, eu corria de um lado pro outro, porque ele já tinha que descer e subir muitas vezes as escadas. Então, eu fazia o máximo que eu podia pra ele não ter que subir e descer tantas vezes. E essa foi a hora que a gente colocou a telha errada. Gente, me julguem, porque eu me julguei muito. O Fabiano tentou me explicar, mas discutimos, errei, fui moleca. Já estávamos cansados. Depois disso, caiu uma super água, choveu muito, e aí a gente voltou no outro dia e finalizou. Esses toquinhos que a gente tá furando, nós usamos para dar a queda certinha do telhado. Vocês vão ver eles posicionados, e aí ficou bom, porque deu a caída certinho, ficou bonitinho porque tá da mesma cor, é a mesma madeira, tudo invernizadinho, lixadinho, perfeito. E assim, gente, eu sou suspeita pra falar, mas eu estou apaixonada e já tô louca pra terminar a obra da hamburgueria e a gente começar a fazer a nossa área gourmet embaixo desse telhado. E após alguns dias, podem reparar que a senhora Samantha já está bem à vontade em casa. Esse dia eu tirei pra adubar e trocar as plantas de vaso, né? As plantas que eu vou levar lá pra hamburgueria, pra já deixar elas bonitas enquanto a gente vai fazendo a obra, né? Elas já estão lindas e prontas pra ir pra casinha nova delas. E agora eu vou deixar o Fabiano finalizar esse vídeo explicando tudo sobre o Scrum. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, porque lá eu tô compartilhando tudo em tempo real. Um super beijo e fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau! Olá pessoal, tudo bom? Fabiano por aqui.
A pedido da Valéria, eu vou explicar um pouquinho como a gente está organizando tudo isso, todas essas bagunças, que é bastante frente, então a gente precisa de uns ajustes para a gente conseguir organizar. Essa obra ela está dentro de outro projeto que é mais amplo. É um projeto que envolve todas as partes da nossa vida, tanto a hamburgueria quanto nossos sonhos, nossos planos. E ele está rodando como se fosse uma empresa mesmo. A gente está utilizando o método Scrum, que é basicamente colocar os nossos projetos dividido em tarefas, em etapas, e colocar isso tudo em uma grande lista e ir fazendo por semanas essas tarefas. E essas semanas se chamam sprints. E para a gente alinhar todos os pontos, verificar tudo certinho, a gente faz algumas reuniões diárias, que são os dailies Scrum. E essas reuniões servem para a gente alinhar os pontos que precisa ser alinhado para eliminar todos os desperdícios. E como a gente consegue visualizar tudo isso é com quadros Kanbans, igual esse que está aparecendo no vídeo, que são quadros que mostram o que a gente precisa fazer, o que a gente está fazendo e o que a gente já fez. E com isso a gente consegue se organizar muito bem. Espero que tenha ficado claro a minha explicação. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seu comentário, de deixar seu like, compartilhar para os seus amigos. E até uma próxima. Um beijo e tchau.